E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast. E mais uma vez, conto com a presença do Ricardo Lira. Fala, Ricardo, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Fala, Cello. Beleza? Mais uma parte aí pra gente comentar, seguindo em frente aí daquele nosso papo legal que a gente teve na vez passada. É isso aí, bora falar de Iron Maiden. Sempre bom, né, Ricardo? Trocar ideia sobre Iron Maiden. Tem um livro aqui, ó. Maravilhoso. Eu traduzi esse aí, hein? Esse aqui, você que é o tradutor. Põe meu nome aí. Eu nem percebi, eu vi que você traduziu aquele outro. Como você pronuncia o nome do autor aqui que você pronunciou no outro vídeo? Stepan Juras. Eu falo Stepan, talvez tenha uma pronúncia melhor. Não, beleza. Você troca ideia com ele, você sabe, né? O cara já deve ter. Com esse Stepan tá bom. E aí, você tem uma boa relação com ele, Ricardo? É gente boa? Bastante. A gente se conhece desde o primeiro livro dele, que é o Steve Harris The Clairvoyant. Esse eu vi que você traduziu, traduzi pela NFL, editora. Esse aí já saiu pelo Hamilton, que é o da NFL. Esse é bacana. E é engraçado porque assim, ficou uma coisa meio em família, porque além de eu traduzir esse Number of the Beast, tem um capítulo final do Hello Be Thy Name que o Chapman aborda, que tem um e-mail meu também. Ele pegou informação minha para colocar nesse livro. Entendeu? Então tá tudo em família ali nesse livro. É muito engraçado. Muito bom. Olha aqui, ó. Tá aqui o The Number of the Beast. Sai aqui. Ó, tô fazendo um merchan aqui. Não tô ganhando nada pra isso, hein, gente? Ó, tô falando porque eu gosto mesmo da estética torta. Tá aqui. E olha aqui. Vamos trocar ideia então um pouco aqui, Ricardo. Nesse nosso bate-papo informal, trocando ideia que vocês que nos assistem curtem, né? Papo de fã aqui pra fã. Nenhuma pretensão de fazer qualquer vídeo de enciclopédia aqui, a gente vai trocando ideia. O que eu gosto de ver aqui, Ricardo, é que eu acho o The Number of the Beast, aqui vai a opinião, é bem pessoal, eu acho ele perfeito, cara. Tanto o The Number, quanto o Peace of Mind, quanto o Power Slave, eu acho que são 3 discos perfeitos, irretocáveis. Minha opinião, o cara é Maiden Minion, sou Maiden Minion mesmo, curto. Já acho que o Seven Son já tem alguma outra coisa que eu não gosto. Embora eu ache um baita disco, não me entendam mal. Mas aqui essa trinca aqui é perfeita. O que você acha, Ricardo? O tracklist aqui é musicalmente perfeito? Porque parece que os caras da banda não acham muito, né? Teve uma treta de uma das músicas, se entra, se não entra. O Steve Harris, ele falou que ele prefere o Peace of Mind, se eu não me engano, do que esse álbum. Eu consigo entender a visão dele. Porque o Number, eu acredito que ainda estava numa fase de transição e incerteza também. E como eu falei para você, acho que no vídeo passado, eles correram um pouco com isso, né? Tiveram que correr. Vejo assim, é um álbum muito bem terminado, muito bem composto, sem dúvida, né? Tem os melhores clássicos do Maiden ali, é uma fase bem aproveitada deles, em tudo, né? Children of the Damned, Run to the Hills, etc., Number. E eles sempre, volte e meia, outro dia tocaram The Prisoner, né, na turnê, quando a gente nem esperava. Eles valorizam realmente esse álbum. E realmente esse álbum tem muito conteúdo. Mas eu ainda acho que o Peace of Mind, ele realmente é um pouco mais maduro do que esse álbum. Né? A gente está falando aí de uma época em que havia pouco tempo para os caras gravarem um outro álbum. Então esses álbuns são, no geral, incríveis. Né? Quase a cada ano você tem um conteúdo melhor que o outro. Né? É verdade. Para mais ou para menos, depende da opinião, da visão de cada um. Mas eu acho que o Number, ele realmente começa muito bem, mas eu não acho ele excepcional, não. Assim, só para situar, para quem não saiba do que eu estou falando quando eu disse que a própria banda, né, especificamente também na questão da Gangland, né, cara? O Steve Harris ficou balançado, se tinha que tentado, porque no tracklist original não tinha a Total Eclipse, né? Não. Falam muito dessa... É uma questão até que o pessoal discute muito, né? Porque falam que o Total Eclipse deveria ter entrado no lugar da Gangland e deveria ser um álbum melhor, porque a Gangland é considerada inferior, né? De uma forma geral, acho que todo mundo concorda com isso. Sim. Mas tem uns pontos assim para adicionar que são interessantes, Tiago, porque se eu não me engano, o Bruce, naquele álbum Beast of Hammersmith, conversando com a plateia ali, ele dá uma desculpa. Já nessa época, ele já fala sobre isso. Ele fala que a Total Eclipse não entra no álbum, né? Antes de tocarem ela. Ele fala que ela não entrou no álbum por falta de espaço.
Isso é uma grande mentira, porque o Peace of Mind tem 9 faixas, ok? Ele tem 9 faixas. O Number of the Beast tem 8 faixas. Se você acrescentar Total Eclipse no Number of the Beast, ele não chega no tamanho do Peace of Mind. Só para você ter uma ideia. Então, assim, falta de espaço não era. Falta de tempo, acredito que também não era. Porque, convenhamos, eles gravaram no mesmo tempo que o Peace of Mind, assim, numa janela de tempo bem parecida. E no Peace of Mind, além de gravarem 9 faixas, gravaram 2 covers também. Então, porra, peraí. Bastava colocar Total Eclipse no álbum e gravar uma cover que eles já tinham de lambuja ali para tocar. Podia ser Smoke on the Water, podia ser Touch, podia ser Aqualung, do Jethro Tull, que eu vi que eles estavam ensaiando essa música. Entende? Então, essa polêmica, assim, nós nos arrependemos, assim, eu fico pensando, porra, será que não havia um motivo maior para os caras colocarem Total Eclipse ali realmente? Ou seja, será que o single não é composto de alguma coisa assim que diga algo entre Hunt to the Hills e o Total Eclipse? Entende? Há uma inteligência nesse single ali para dizer que aquilo é para ser dessa forma. O Maiden, ele pensa muito nessas coisas. Então, quando eles caem nessa disputa de que não foi por causa disso ou por causa daquilo, aí vem 3 mil desculpas, eu já começo a desconfiar, sabe? Peraí, podia ter Total Eclipse no álbum. E eles dão, às vezes, umas pistas falsas, né? Como você falou, eles começam a dar umas justificativas e tal, pra gente não saber o motivo real da decisão, né? Essa do espaço nunca colou, né? Porque as pessoas já viram de cara, assim, que não tem nada a ver ter faltado espaço no álbum. Então, e depois quando... Vai lá, desculpa. Fala. Quando sai o CD, aí, como o CD não tem mais como dar esse tipo de justificativa, tem algumas versões que eu não lembro exatamente em que ano, que já começa a chegar com a Total Eclipse incluída, né? Eu acho que na cabeça do Ed, eu acho que saiu essa faixa. Saíram 9 faixas ali. E ultimamente lançaram um vinil com a Total Eclipse incluída ali. E eu acho que eu não peguei aqui, mas os remasters, assim, que saíram de pack, acho que já sai a Total Eclipse também, né? Aí eu não sei. Eu não sei todas as versões. Mas a cabeça, com certeza, eles juntaram ali. Mas, assim, ela vai ser eternamente uma B-side. E eu adoro isso, porque você vê a turnê do Number e você olha assim, pô, tocaram uma B-side, sabe? Isso dá um lance danado no negócio, sabe? Você mantém a posição dela. Mas as pessoas ficam, sei lá, lutando por isso. Porque não podia ser B-side. Eu falei, peraí, gente, vamos lá. B-side não significa música ruim. Não tem essa significância, cara. B-side é uma música que não pode se destacar tanto quanto um lado A. É isso, porque o lado A é sempre aquela escolha da banda para, né, ser comercialmente bem sucedida, se destacar. E a B-side ela tem que ficar um pouco abaixo disso, mas assim, é uma coisa quase virtual, sabe? Não é porque o B-side não pode ser melhor. A pessoa fica irritada com isso, entendeu? Essa disputa nem acho meio ridículo esse negócio. É verdade, eu também acho. Como eu peguei e conheci o The Number of the Beast ali em 90, 91, e já peguei numa fase em que já se lançava muito CD, e eu lembro que eu não tive em vinil The Number of the Beast. Quando eu comprei, já comprei em CD. E já tinha versões de CD, não sei se aqui no Brasil, em São Paulo eram piratas e tal, com a Total Eclipse. Então eu nem vivi essa polêmica, né, para falar a verdade. Acho que isso foi mais lá nos anos 80, né? Você não chegou a ouvir, porque aqui não vendia compacto single, né, no Brasil. Não tinha essa coisa. Eu conheci, Tchelo, uma série de singles, inclusive, incluindo, claro, Total Eclipse. Foi em 93, quando um camarada meu resolveu investir no First 10 Years. Ele encomendou lá do Japão, ele encomendou de uma loja que trouxe do Japão para ele. Demorou uns meses para chegar, foi uma fortuna. E foi quando a gente conheceu os singles do Maiden. Foi como se fosse criança recebendo uma caixa de presente, né? Uma coisa absurda. Sim. Eu botei para gravar na hora, conheci as capas, fiquei maluco. E o mais interessante é o seguinte, essa mesma caixa que ele comprou em 93, ele me vendeu em 2008. Ele tinha ainda, e numa viagem que a gente fez para Curitiba, num show do Maiden, ele perguntou se eu queria. Pô, Lira, você quer comprar a minha caixa? Eu falei, você ainda tem aquela caixa com tudo certinho? Eu tenho. Porra, então e você sensacional. Essa da Total Eclipse não. Eu lembro que um grande amigo, ele tinha ele comprou todos, cara, que vinham versões duplas, em que você já viu essa série? Que era, exato, com o LP original, tudo em CD, né? Mas o álbum original no primeiro CD e o segundo CD com os singles, cara, com um encarte bacana. Isso é
Isso é sensacional, essa série também. Eu até conheci mais uma faixa nessa época que eu não sabia na época. Um camarada meu tinha essa coleção. Aí eu vi uma tal de I Can See My Feelings que eu nunca soube que o Maiden tinha lançado aquilo. Né? Quando eu fui saber, eu falei, pô, que música é essa? Anos depois do Fear of the Dark. Então foi bem legal essa coleção, deu para conhecer bastante coisa. Aqui na Galeria do Rock tinha uns cassetes com singles, né? Que eu acho que depois, hoje tem um CD também, que é um bootlegzinho, assim, um pirata. Não é bootleg porque não é ao vivo, mas é um pirata, não é oficial, que vem na sequência, assim, uns 15 ou 16 singles. Eu não sei se era dessa matriz que os caras copiavam os cassetes. E eu tinha, mas então também deixei passar uma porrada de singles que eu não conhecia, cara. Com o tempo a gente vai conhecendo, né? Pois é. Mas é meio complicado dependendo da época que a gente vive, né? Na nossa época era mais difícil ter acesso a isso. E os singles mesmo, isso era só na gringa, né? O Brasil não tinha essa cultura. Lá vendia. Então, por exemplo, era $10 um CD e saía um single por $3, $4, né? Então, saía algum camarada que ia para fora, às vezes trazia um ou outro, né? Aqui o single saía, os caras eram filhos da mãe. Saiu o single aqui com preço do CD praticamente, porque ninguém queria perder dinheiro aqui. Até coisa mais era caro. absurda no Brasil. Às vezes o artista, não necessariamente Maiden, lançava um bônus, né? Esse aqui você vai comprar, é um CD triplo, o terceiro é bônus. Ou seja, você está comprando pelo preço de 2. Chegava aqui no Brasil, o cara já botava o preço do CD, sem querer saber de nada. O lojista não sabia de nada e botava o preço ali. Já mete CD de preço de triplo, né? Os caras tinham esse lance aí do... Single, o cara não estava nem aí, se era 3 faixas. Porque a ideia do single, além de vinha com um encartezinho mais simples, tinha alguns singles que vinha só uma folha, né? Só a capa com o verso. Então o custo de produção foi muito menor e a gravadora lançava exatamente para espalhar e divulgar a música de trabalho, né? A ideia era espalhar muito aquilo, né? Então exatamente. Era mais barato, né? Mas no Brasil era um item de colecionador e quem tinha metia um preço lá em cima, né, cara? O lojista não queria nem saber, é o que eu falo. Tem 2, 3 músicas só, não interessa. Assim, eram poucos singles, mas eu lembro que em certas lojas, às vezes, tinha. Então, por exemplo, se o U2 fazia muito sucesso aqui no Brasil, eles lançavam um single lá de Stereo the Sun, porque fazia sucesso. Também não era nada barato, entendeu? O pessoal ia lá comprar. O cara sabia que a pessoa ia comprar. Mas nós não tínhamos essa cultura de single. De uma forma geral, acredito. Procurar single. Era mais quem conhecia a banda. É verdade. E o Iron Maiden sempre apostou muito nisso, né? Porque o Iron Maiden ele não fazia necessariamente músicas para as rádios, né? Porque o pessoal talvez não tinha essa noção nos anos 90, a gente tem mais hoje. Existia na gravadora um divulgador, né, de rádio, alguém para fazer a promoção especificamente perante as rádios. Até hoje isso existe, mas a rádio perdeu muita força e tal. Então, as bandas já conversavam com as gravadoras e a gravadora já exigia esse diálogo com o divulgador de rádio. E às vezes o divulgador de rádio, não tanto no heavy metal, mas na música pop, já pautava o artista para compor uma música que ele falava que ia funcionar para o circuito de rádios, né? E o Iron Maiden, que eu saiba, nunca entrou muito nisso, né, Lira? O que você acha? O Iron Maiden trocava essa ideia e fazia alguma composição pensando ou não? Tião, se você pegar o Iron Maiden de 80 a 81, você não encontra nada comercial ali em termos de single. Repara. Você vai tirar Honey Free no máximo. E de resto, tudo bem, Sanctuary, mas Sanctuary nem fazia parte do álbum. Tá entendendo? Então, como é que eles apostavam isso fora do álbum? O Women Uniform era um downhill total em termos de comercial, porque não tinha nada a ver com Maiden. Aí você passa para Killers, você tem Chocolate Zone, que nunca foi uma música que passou de uma turnê, nunca foi para um best-of nem nada. Alguém ali achou que ela fosse melhor do que o Rothschild, essa desculpa que eles deram. E Purgatory, apesar de eu gostar demais dela, ela também não tem tino comercial. O Maiden, ele só passou a funcionar comercialmente, nos singles, como eu vejo, a partir de Number of the Beast. Ali você já tem uma coisa que eles até lançaram em VHS, o Video Pieces. Não sei se você lembra desse EP, de 83. É um VHSzinho com 4 faixas, né? De Run to the Hills a The Trooper. Aquilo foi a primeira mostra comercial da banda. Quando você vê, por exemplo, um vídeo tipo Visions of the Beast, hoje em dia, vê lá o Women Uniform, aquilo era um vídeo promocional. Nem havia entrado no hall da coisa ainda, sabe? É como se o Maiden, a partir de Number, se tocasse, que eles tinham que ser comercialmente fortes. Aí entra o Edge, entra os singles, né? Um pouco de imagem ali ferida nesse
nesse contexto, porque o Killers e o Iron Maiden, perto disso, parecem muito apagados em termos de símbolo. Sim, agora você acha, Ira, desculpa, completa a frase, desculpa, a gente tem um delay aqui quando a gente troca ideia. Tranquilo. Porque assim, ainda assim, o que eles faziam dava certo, né? Porque a imagem dos singles e as capas eram tão fortalecidas pelo Ed que você nem discute com o Iron Maiden, você compra. Tinha um apelo, é verdade. Imagina, porra, legal, Ed. Você vê que o James Hetfield diz isso hoje, né? Que ele foi numa loja, viu a capa do primeiro, né? Do Iron Maiden álbum e falou, cara, eu preciso levar isso aqui para casa. Tem um vídeo nas redes sociais do James Hetfield dizendo isso, do Metallica, né? Sem dúvida. E agora, você acha que não é uma convicção minha, tô levantando a questão, só uma dúvida mesmo, dúvida que não é capciosa, é verdadeira, sincera. A composição da Run to the Hills, um pouco mais simples, simplificada, tal, tinha um viés de uma busca de apelo comercial ou não? O que você acha? Run to the Hills? Você está falando pela letra ou pela música em si? Pela música em si, pela música em si é completamente. Eles falam que foi um choque, né? Fazer aquela passagem para o refrão, que dá aquele estímulo, né? Run to the... Então, quando eles viram aquilo acontecendo, ficaram alucinados. Dá para entender, né? Porque ela realmente tem essa força. E apostaram todas as fichas ali nessa faixa. E ela se destaca bastante do que eles já faziam antes, né? Então, assim, Run to the Hills é o que eu considero algo realmente novo na banda. Sabe? Quando eles... É o que eu falo, o Number é realmente um álbum voltado para a parte comercial, mas no bom sentido, não um comercial babaca, né, fuleira nem nada. Aquele comercial que vai atrair os fãs para uma nova etapa, sabe? Eles realmente estavam encabeçados nisso. E pode ver, nunca aconteceu de algum fã sequer falar, os caras fizeram Run to the Hills, se venderam. Não existe, né? Não. Vender, porque assim, se vender é ótimo, parece que a banda é uma prostituta. Agora, vender sempre... Que empresa não quer vender? Mas eu entendo quando parte dos fãs dizem isso, não estou dizendo que eu justifico o que eles dizem, mas eu entendo o cara dizendo assim, pô, você tinha um estilo, alguém te contou que havia uma demanda no mercado e nas rádios e nas gravadoras, quando essas instituições tinham o poder de influenciar, de mexer nas coisas todas, e você ficou sabendo, você foi lá e deu o que eles queriam, alterando a tua maneira de compor. Você sacou? Assim, não sei se eu fui muito... Entendi. E nesse sentido, eu acho que o Maiden era bem vanguardista. Eles eram bem à frente do tempo deles. Por mais que hoje a gente não consiga ver isso, mas imagina essas músicas soando na época, sabe? Quando o heavy metal tinha muita banda pasteurizada ali, muita bandinha que tocava aquele capa-espada, aquela coisa toda, sabe? Aqueles gritinhos. O Maiden tem o seu vocalista que dá o grito, mas caramba, é diferente em tudo, sabe? Eles conseguem avançar em tudo que eles estão fazendo ali. Entendeu? Uma música simples, uma música que tem todo efeito, termina e você sabe, uau, aquilo que... Fantástico. Não ficou parecendo, como você falou, tem um apelo comercial no refrão e tal, mas não ficou parecendo que foi algo forçado, fake, que estragou a natureza do que a banda vinha fazendo. Ou como se copiasse outra banda, sabe? Vocês pegassem um estilo parecido. Eu, pelo menos, não vejo isso. Alguém que, durma com heavy metal e, né, come heavy metal, talvez saiba melhor, mas eu não consigo ver isso. Das bandas que eu ouvi daquela época, sabe? Eu vejo o Maiden fazer uma grande diferenciação. Entendeu? Tanto é que se você pegar, os caras queriam, toda banda que tem tinha a pretensão dos anos 80, 90 de estourar, queria entrar no mercado americano, porque cada estado lá quase tem PIB de um país, né? Então, o cara vender nos Estados Unidos, o cara acertou na vida, né? Se o cara explodir nos Estados Unidos, cara, Então tinha essa pretensão. Mas, se você pegar, eu posso, aqui falando assim, sem fazer uma pesquisa, de orelhada, tinha um Van Halen estourado ali na época do The Number, né? Um Van Halen já tinha estourado e Run to the Hills não parece Van Halen. Tinha, não sei se o Quiet Riot já tinha, não parece Quiet Riot, né? Tinha o Kiss já se desgastando um pouco, se cansando, mas ainda vendia bastante, tá longe de parecer com o Kiss, né? Então, os caras conseguiram acertar o veio da coisa de um lance comercial sem deixar de ser o Maiden, né, cara? Sem dúvida. O Kiss já tinha muita estrada. O Kiss também, no início, acho que demorou um pouco para... Não sei se demorou muito, mas
os primeiros álbuns talvez não tenham tido tanto sucesso, mas talvez a partir da live ali eles já tenham conseguido deslanchar. Agora, é aquela coisa, o Kiss ele tem aquela reputação de 73 a 80 ali com Peter Criss. Depois daquilo, teve o tal do Elder lá, que não agradou as pessoas, o Creatures eu não sei direito. Mas aí você já tem uma reputação, sabe? Você já tem algo em andamento. Aí você pode tirar as máscaras, né? Como eles fizeram na One Masked, seguir em frente. Tem bandas que se permitem errar ou se permitem descer um pouco o nível, o que eu acho que até às vezes bom, de certa forma. O Judas já mantém mais o estilo, entendeu? O próprio Iron, né? Quando às vezes faz umas mudanças, a gente está tentando seguir mais ou menos uma linha do tempo aqui, mas você pega ali já no Somewhere in Time, os caras assimilam inovações tecnológicas nas guitarras, nos teclados, né? Eles tentam se reinventar dentro ainda de certos limites, né? Vamos lá. Uma vez o Bruce disse assim naquele vídeo lá que não se faz heavy metal com sintetizador. Né? O cara perguntou lá para ele e logo no momento seguinte os caras fazem isso. Porque eu acho que tem um momento em que o produtor ele pensa em dar uma certa ambiência ao álbum. Porque até então, esses high, o Maiden não usava nada de teclado. E convenhamos, se você usar bem teclado numa música, ele pode alcançar um pouco mais, assim, alguma coisa na própria música pro ouvinte. E eu acho que o Somewhere in Time ele evoca isso, tá? Porque o Martin Bush era um cara que trabalhava muito bem o conceito do que a banda estava fazendo. Tanto é que o cara incorpora aqueles álbuns ali de uma forma incrível, né? Não é só Iron Maiden. É verdade. Então, acho que chegou em Somewhere in Time, ele meio que envisionou, assim, uma coisa talvez futura, talvez mais, assim, sei lá, meio coisa de ficção científica mesmo, né? E você dá um clima ali e você consegue... Olha, que tal se a gente colocar a guitarra num sintetizador, trazer um som mais assim, dar um... Eu acho que isso foi uma experimentação ótima, né? E eles incluíram teclado Seventh Son e partiram daí. Talvez não no Prayer for the Dying, um pouco menos, mas o produtor ele sempre dá esse toque, entendeu? Então acho que o Maiden realmente ele conseguiu aumentar, assim, dar uma amplitude sonora, né, no que eles faziam. Eu também acho, e não ficou datado, não ficou caricato como muitas bandas que... Nem um pouco. Tem banda que vai colocar teclado, começa a farofar o som, você putz. As baterias, os pads de baterias, eu fiz aqui série sobre o Accept lá no It The Hit, pô, as baterias pareciam baterias de música pop, assim, pareciam baterias, timbres da, como chamava aquela, Nina Hagen, assim, cara, música da Nina Hagen, sabe, porque tava estourado ali. Agora, só para manter aqui um pouco no tempo do The Number, e eu gosto sempre de falar disso, Ricardo, o lance do relacionamento entre os caras da banda. Depois das turnês todas, tem uma primeira baixa, uma nova baixa, né, uma primeira baixa na fase The Number, né, o que é o Clive Burr, né, cara? O cara não vai ficar. E também surgem aí já algumas histórias de tretas do Bruce Dickinson com o Steve Harris, né, cara? Dois bicudos ali que tem personalidade. Tem até a história de que o Steve Harris partiu para cima do Bruce e queria dar umas porradas no cara. O que você acha? É verdade? Deve ser verdade, né, cara? Eu acho que é verdade, porque eu acho assim, o que acontece? O Paul Di'Anno, ele não se mexia muito pro lado, né? Eu não sei se havia uma diretriz ali para ele, porque tinha bandas que eram chatos com isso. Ó, você fica aqui, você fica lá, a sua posição é assim. E o Paul Di'Anno, ele andava meio como uma torre de um xadrez. Ele andava para frente, para trás, para o lado um pouco. Eu acho que o Maiden se movimentava muito, e principalmente o Harris, já naturalmente. Você via que os caras corriam para lá e para cá. Agora, o Bruce foi mais um elemento que fez isso na banda. E foi aí que entrou o conflito. Porque, porra, esse cara vai ficar pulando para lá e para cá, agora ele vai começar a esbarrar em todo mundo. Então chegou um ponto em que o Harris devia fazer aquilo naturalmente, né? Ele devia, agora eu vou pegar meu baixo, vou colocar aqui, vou tocar. E o Bruce, opa, peraí. Não, aqui eu também quero ficar. E pronto, começou a pancadaria. Né? Aí o Bruce fala que ele colocava o pedestal assim, né, para o Harris tropeçar às vezes, e o Harris percebeu. E os caras caíram quase, né? Entrou numa pancadaria ali nos bastidores. Aí o Roger teve que apartar. Mas foi uma coisa que eles tiveram que conviver e depois e harmonizar, né? Para poder ficar tudo bem. E, ó, agora eu corro, agora você passa. Ó, quer ver uma coisa? O AC/DC. Pega essa banda. O Malcolm e o baixista ficavam lá atrás, tocando, né? Batendo cabeça. Total, né? E o Angus Young é o trem que passa, cara.
Ele vai passando e o Bon Scott, eu não sei como ele faz, que ele não esbarra no Angus Young, né? Ele vai girando o microfone, vai cantando e tal. Eu falo, cara, sensacional, sabe? Mas o Angus Young é elétrico o tempo inteiro. Então essas bandas, elas têm uma organização para isso. O Rich Blackmore, alguém, não sei qual dos ex-vocalistas aí, ou do Deep Purple ou do Rainbow, disse que o Rich Blackmore punha marcações como de ator de teatro, de cinema, mandava passar o esparadrapo ali, o hold punha e falava, daqui você não passa pro vocalista. Pode ver, eu fui assistir Rainbow aqui no Via Funchal em São Paulo, um show maravilhoso, cara, com Doug White, que por sinal foi um dos que quase se tornou vocalista da Iron Maiden, o escocês Doug White, né? Muito bom mesmo. Eu tenho certeza que o Iron Maiden ia ficar sensacional com o Doug White, mas é minha especulação aqui. E eu vi ele cantando muito aqui. E eu via o Rich Blackmore, é o dono assim de um negócio, era um ditador, assim. Você via todos os caras da banda durante o show. Eu vi aqui no Via Funchal, assisti o palco do Via Funchal era ou no Olímpia, foi no Olímpia. O palco do Olímpia era menorzinho. Eu fui lá na grade, assisti da grade, acho que 94, 95. E eu fiquei na frente do Rich Blackmore. Você via ele com o olhar, Não, ele comanda tudo do olhar, cara, impressionante. Cara, o tecladista tá lá e olha para ele e faz... Ele é o sistema central da banda e todo mundo que for ali... Só um minuto. Exatamente. Todo mundo que for ali tentar fazer uma coisa diferente, ele já vai... E no Iron, acho que os caras não tinham combinado muito bem e o Bruce Dickinson chegou. Agora, eu costumo dizer aqui, Ricardo, e você que conhece mais ainda os caras, conhece aí o Stefan Uras, que também está próximo dos caras lá. Eu tenho uma visão, não romantizada, mas eu tenho essa visão. Como eu cresci aqui na Zona Leste de São Paulo, que deve ser muito parecida em alguns aspectos com a Zona Leste de Londres, cara, eu tenho a visão que o Steve Harris é um cara quase que um hooligan, cara, sabe? Um cara casca grossa, que se você trocar 3, 4 palavras meio com ele, pelo menos na juventude, não digo agora que ele é um senhor, cara, o cara te dá um tapa, velho, assim, sabe? Aqui onde eu cresci era assim, cara. Você começava a trocar ideia com o cara, você discute 3, 4 invertidas que você dá no cara, o cara te dava um soco, cara. Quando eu cresci aqui nos 80, aqui na Zona Leste de São Paulo, não é? Então eu tenho essa ideia. Já o Bruce Dickinson, um cara jamais polido, num certo sentido, foi para as universidades, um cara mais com jeito, vamos usar uma expressão aqui meio tosca, um jeito mais de intelectual, de um burguês intelectual, assim. E aí os caras têm um certo conflito, e o Bruce Dickinson me parece ser um cara mais cínico, que não vai pro confronto direto, que sempre finge que não tá entendendo, dá umas indiretas. E o Steve Harris vai para cima, cara. Pô, tá tirando uma, vou encher de tapa, cara. Essa é uma ideia que eu falei um pouco de uma maneira simplória. O que você acha? Tem esse perfil próximo dos caras? Olha, eu não conheço ninguém ali pessoalmente, né? Pelo que eu sei, assim, da atuação deles. Eu acho, assim, o Steve é um cara bem enigmático, porque ele nunca estende muito o assunto, ele é muito objetivo. Ele fala aquilo que você pergunta, ele corrobora com muitas coisas que estão numa biografia oficial, mesmo que não sejam verdade. Às vezes ele fala um assim, meio jogado. Sim, eu fiz isso, sendo que ele não fez. Ele é muito... Cara, eu já notei uma coisa nele, não quero dizer comercial, mas ele é muito alinhado com a visão que a corporação tem. Ele é à frente daquilo mesmo, sabe? Então ele não vai chegar para você e vai trocar um papo mole, assim, vamos conversar sobre... Não vai ficar explicando muita coisa, sabe? Ele corta. A não ser que você seja íntimo dele, aí eu não sei. O Bruce estende a conversa dele, entendeu? Mas o Bruce também sabe se colocar. E ele sabe desviar de uma pergunta quando ele não quer responder diretamente. Ele vai falar, não sei o quê. O Bruce é muito sagaz, entendeu? Mas ele, ao mesmo tempo, ele é mais tranquilo para a conversa. Então você vê algumas lives dele em vídeo, né? Conversando com alguém de uma imprensa, assim, lá de fora. O cara tem um canal dele lá, pô, Bruce, não sei o quê. O Bruce tá lá com uma bibliotecazinha atrás dele, falando, trocando ideia, conversando ali, de boa, sabe? Eu não vejo o Steve fazendo isso nunca, sabe? Ele é muito... O Steve é muito elitista, sabe? Eu vi esses vídeos que você falou, eu assisti vários deles, aqueles vídeos que ele fez com os psicólogos, com o teólogo, ele tem... E é curioso que são vídeos que não tem muitas visualizações, né? O pessoal não se interessou muito. E o Bruce Dickinson, numa posição até de humildade, perguntando para os caras, né? Para os psicólogos. Tem um psicólogo que fez 4 episódios com ele lá de um podcast, um outro ele faz com um teólogo,
um cara que é especialista em Apocalipse, no livro de Apocalipse da Bíblia, e ele perguntando para os caras, né, questão de Deus, questões religiosas, do diabo, tal. Você vê o Bruce Dickinson perguntando, né, assim, não afirmando só, não é o cara que só vai dar opinião e tal, como a gente às vezes imagina do Bruce Dickinson, né, que ele é um cara mais egocêntrico, que vai se impor. Ele é um cara aberto, assim, ele é um cara interessado, né, nessas questões também, ele é respeitoso. E você vê lá, como você falou, ele tem muito esse jeito de um intelectual, né, cara? Não um intelectual, assim, intelectualoide acadêmico, mas um cara interessado em questões profundas, né? Em trocar uma ideia. Já o Steve Harris, cara... Cara, não que o Harris não seja, veja bem. Não que ele não seja interessado. Porque as letras que o Steve Harris faz são brincadeira. Exato. São profundas, são filosóficas, sabe? Então ele coloca muito da identidade dele nas letras, sabe? Não que sejam particulares. Pode ter letra ali que parece que tem cunho particular, e de repente não tem. Tipo assim, Blood Brothers. O pessoal fala, ele fala do pai dele num trecho aqui. Talvez não seja exatamente o pai dele. Porque ele é muito reservado. É verdade. Tá? Então, mas assim, quando ele coloca aquilo pra frente, você vê, porra, esse cara pensou bem no assunto. O Steve Harris destaca o Iron Maiden, sabe? É incrível. É verdade. Exatamente, mas publicamente, melhor dizendo, assim, para aperfeiçoar o que eu falei aqui, publicamente, ele não está interessado em ficar trocando ideia, nem sobre as letras dele, né? Eu vejo as entrevistas do Steve Harris, ele dá a risadinha dele lá, meio sem graça, assim, meio lacônico, assim. Bastante, No inglês, eu tenho uma dificuldade para entender esse pessoal lá do leste de Londres. Uma vez, assim, eu tenho um documento aqui em casa que eu pego as descrições, assim, das letras do Maiden de acordo com o que eles falam. O Bruce isso faz muito tempo, né? O Bruce, ele tem uma descrição de 83 sobre Revelations, que é incrível. Ele descreve a música, assim, numa página inteira. O Harris, as descrições dele são muito curtas, sabe? Ele mal fala sobre um assunto desse. Né? Eu vi uma entrevista dele que ele disse que ele não gosta de explicar as letras dele, Steve Harris. Não, né? Não, ele faz e deixa um pouco enigmática e fala os fãs. Tipo assim, Harris, o que significa Iron Maiden? Iron Maiden é uma música que é uma introdução para os fãs, assim, é uma coisa que a gente faz mais para agir no teatro ali e tal, mas não entra na coisa, né, no contexto da letra, entende? Ele um convite para os fãs, beleza, valeu. É isso aí. Ricardão, vamos trocar ideia aqui. Só sobre, então, a questão do Clive Burr, é bastante já comentada por aí, mas o cara não se segurou, né? Devia ser um cara gente boa, foi avisado que ia ficar pequeno para ele, o cara curtiu muito a vida rock and roll. Essa é a versão oficial das biografias. Você acha que, por tudo que você já leu, é o que realmente deve ter acontecido mesmo? Não, eles falam uma coisa lá que depois foi comprovado que não era. Um detalhe, né? Porque assim, o problema existia. Acho que não lembro na biografia se ele se aprofunda assim, algum problema, mas parece que o Steve deixou depois claro que ele mesmo tinha um problema com o Clive. Não era ali na turnê de 82, já vinha acontecendo antes. Parece que na turnê de 82, por excessos, ele acelerava ou diminuía o ritmo das músicas, o que para o Maiden é uma desgraça. E falavam que ele também tinha tocado o Nico tinha tocado no lugar dele, tá? Em uma certa parte da turnê. Não ficava claro o que era, porque ele tinha ido atender o funeral do pai. Não sei se você lembra disso. Não. Ele foi atender o funeral do pai e parece que ele faltou numa turnê e o Nico assumiu. Não lembro dessa parte, não, cara. Mas depois foi comprovado que o pai dele faleceu depois que a turnê terminou. Então, isso só aconteceu depois que ele saiu do Maiden, só para corrigir. Sim. Agora, tem uma coisa interessante. O Nico McBrain já estava de sobreaviso. Quando ele terminou lá com a Trust no meio de 82, ele já estava oficiosamente no Iron Maiden. Entendeu? É como se fosse o seguinte, olha, a qualquer momento que o Clive sair, você entra. Então, quando o Clive Burr realmente saiu, foi só ele passar para o Maiden. Mas se ele tivesse saído antes, o Nico já estaria lá. Agora, o próprio Nico diz que, sabendo que o Iron Maiden como você diz, já tinha deixado ele de sobreaviso, não tinha contratado ele ainda, fechado com ele, mas tinha deixado ele de sobreaviso. Ele recebeu uma ligação do Clive Burr, que eles já se conheciam, né? Mesmo o Nico, antes do Iron Maiden, já trocava ideia com o Clive Burr. Diz o Nico McBrain, né? Tem foto deles dois. E diz que o Clive Burr, um dia angustiado, ligou para ele, falou, fiquei sabendo aqui que os caras vão pôr você no meu lugar, tal. E diz que o Nico McBrain aconselhou ele do que ele precisava fazer, toma vergonha na cara, se enquadra um pouco mais aí.
que ele aconselhou para tentar dar outra chance para o Clive Burr. Será que é verdade ou é uma romantização? Não dá para falou, porque eu sei que eles se conheciam, né, de antes e tal, até porque o Trust abriu para o Maiden algumas vezes, em algumas turnês, e até o Trust subiu para tocar com o Maiden em certas ocasiões, então, claro que havia muito contato. É provável, né, se eles tinham um contato ali, é provável. O Burr, ele chegou a sentir que ele ia ser trocado, sim, na turnê, né? Então, e o Nico McBrain, nessa passagem, ele até diz assim, pô, quando eu desliguei o telefone, minha esposa na época, ou namorada, ouviu a conversa e me chamou de idiota. Como você é idiota? Você tá desempregado e você vai ser substituído lá e tá ajudando o cara a ficar no lugar que pode ser seu. E o Nico McBrain disse que falou, olha, eu não quero pegar nada que não seja meu. Deixa o cara ter a chance dele, se não rolar, eu entro, se rolar é dele, acabou. Meio que o de cada um tá guardado, vamos dizer assim. Meio que... Sem querer desmerecer assim, o que o Nico falou, mas assim, é fácil você ter uma posição dessa quando você já sabe que vai entrar. Porque se você se coloca numa posição de ficar na reserva para entrar, é questão de tempo, né? Vai acontecer, você vai entrar, você só não se mete. Então ele ficou na dele. Mas ele foi chamado lá para um programa, se não me engano, ele tocou com uma máscara do Edge, substituiu, entendeu? É verdade. Essa parte eu lembro. Ricardo, obrigado, cara. Mais uma vez a gente encerra o vídeo aqui. Nós vamos gravar um outro falando sobre o Peace of Mind. Eu já te mando aí o link e tal. Mas para quem nos assiste até aqui, acompanhe a série. Tem um outro vídeo com o Ricardo Lira, muito bom, que a gente fala sobre os primórdios do Iron Maiden. Nessa conversa de fãs para fãs. O Ricardo, que é pesquisador, que escreveu o livro Maiden Avenir, trabalha com essa pesquisa da história do Iron Maiden, conhece muito, sabe muito. Ricardo, obrigado. Vamos gravar o próximo. Tchau. Falou. Valeu, abraço.